A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Trazemos aqui um assunto que diz respeito à nossa fé. É o nosso compromisso aqui nesta plataforma digital. Trazemos assuntos magníficos que está alinhado à nossa fé e à nossa conduta, e aquilo que cremos e aquilo que acreditando no conteúdo que emana das Sagradas Escrituras, conteúdo riquíssimo. No meu canal aqui, a quem assiste ele é aqueles que verdadeiramente ama a Cristo e tem Cristo como a centralidade da sua vida. Tem Cristo como o único que tem a suficiência para a nossa salvação. Deus abençoe todos que têm compartilhado os nossos vídeos e que também têm feito os seus comentários. É muito importante você entrar, fazer os seus comentários dentro das regras da plataforma, sem comentário ofensivo, democrático, é livre questionar, mas os questionamentos, é bom que faça o questionamento, irmão, mostrando as Escrituras, porque só argumento aqui para nós não vale. Entendeu, irmão? Irmão, antes de falar do assunto que vamos falar aqui, tem uns teólogos que estão vindo na plataforma digital falando que quem está pregando contra o Natal está pregando contra o cristianismo. E isso não é verdade, irmão. Não é verdade. O Natal, ele surge na patrística. Não é no contexto apostólico. Não. O Natal, ele vem da patrística, lá do século III, século IV, E uns dizendo que muitos que estão pregando contra o Natal não tem base. Irmão, como é que não tem base? Muitos historiadores, irmão, que falaram desse assunto, Natal, ele não tem nada a ver com Cristo. Apenas as igrejas cristãs adaptaram aí como sendo participante do cristianismo. Mas quando nós olhamos na patrística, lemos. Eu, por exemplo, não gosto de falar o que alguém fala, eu gosto de ir na fonte. Quando examinamos a patrística do século I, meados do século II, nós vemos que o paganismo ali já estava entrando na igreja. Então, o Natal, ele surge em uma era pagã. O irmão pode ver que nos apóstolos não surgiu essa prática. Não tem nenhum texto apostólico falando para comemorar o Natal. Isso daí foi criado, irmão, foi criado. Não tem nem uma base bíblica. No final da minha formação, eu vou fazer um livro sobre o Natal, com as fontes, com todas as fontes históricas, nós vamos fazer um grande trabalho acadêmico. Nessa parte, trazer tudo com base
uma base histórica, porque os historiadores, eles não têm a fotografia do passado, mas eles têm os pedaços da história. E aí eles montam um mosaico, entendeu, irmão? Mas o nosso assunto de hoje, nós vamos falar hoje, é sobre as 3 intensificações de morte. É este o nosso assunto de hoje. E para isso, nós vamos ler Efésios, capítulo 2, até o 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Ele, pela graça sois salvos, juntamente com Ele, e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade conosco, Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, é este assunto que nós vamos abordar hoje. As 3 intensificações de morte. É muito importante nós conhecermos o que é a graça de Deus. O que é a graça salvadora. Para sabermos apresentar a oferta da salvação para as pessoas. E não apresentarmos da nossa cabeça, das nossas ideias. Que tem muitos irmãos que eles não interpretam o texto. Ele põe no texto as suas ideias, o que eles acham que é. E isso, irmão, é um evangelho falsificado. É um evangelho falso. O crente, o cristão nascido de novo, ele tem que ter o compromisso de ler, estudar as Escrituras Sagradas. Aqui é um tesouro que Deus, Criador, deixou para nós. Esta Bíblia, este conteúdo tão magnífico para nós ler. Ela passou por grandes ataques na história, né? Quiseram tirar ela do cenário, as Escrituras Sagradas. Foi preservado nos pergaminhos, nos pergaminhos, nos rolos, nos manuscritos. Tudo foram preservados para nós. Agora, irmão, eu não consigo entender uma pessoa que diz que é salvo e não estuda a Bíblia, irmão. Não estuda a Bíblia. Coloca a Bíblia em último plano. Eu, irmão, só para me falar para os irmãos aqui, ó. Eu, Felisberto, eu
faço faculdade, sabe quantas horas eu estudo por dia? De 8 a 9 horas. E ainda estudo a Bíblia. Estudo a Bíblia. Estudo de 8 a 9 horas. Todo dia. É o meu normal. Entendeu? Mas esse livro aqui, ó, eu não ponho ele em segundo plano. Antes de eu estudar, eu leio ele, estudo ele. Por quê, irmão? Isso é o dever do cristão, não é opcional não, é dever de estudar. Muitos não estudam, fica falando as coisas da cabeça dele, sabe? Fica falando as coisas da cabeça dele. Ainda tem coragem de vir aqui questionar, sendo que nem a Bíblia que ele tem, ele estuda, entendeu? Então, nosso assunto aqui vai ser as 3 intensificações de morte que nós encontramos aqui em Efésios, capítulo 2. Só para os irmãos entenderem, a salvação, ela não começa pela fé, irmão. Salvação, ela começa antes. Nós encontramos na Escritura Sagrada a iniciativa da salvação, ela não se deu com o homem, ela se deu com Deus. Quando Adão pecou no paraíso, o Senhor falou: Adão, onde estás? O Senhor foi procurar Adão. Adão estava fugindo de Deus. 12 de Gênesis fala que Deus foi buscar Abraão e disse: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mandar. 28 de Gênesis fala que quando Jacó fugia de seu irmão Esaú, que pôs uma pedra por sua cabeceira para dormir de noite, Deus apareceu para ele em sonho, falou: Jacó, esta terra que tu está deitado, eu vou te dar a tua descendência. E aí ele viu uma escada que ligava os céus à terra. E o Senhor estava no topo da escada. Ele acordou e falou: quão terrível é este lugar, senão a casa de Deus. Por quê, irmão? Por que ele falou que era terrível aquele lugar? Porque Deus se revelou a ele. Ele só adorou a Deus porque antes de tudo veio a revelação de Deus. Deus se revelou a ele. Através daquela revelação, o céu abriu e ele viu quão terrível este lugar. Este lugar não é outro senão a porta do céu. Então, na história da humanidade, Deus se revelou ao homem e Deus foi atrás ao homem. No livro do profeta Ezequiel, do capítulo 11, do verso 17 ao 20, os irmãos lê lá, eu vou só falar aqui. Deus foi atrás do seu povo. E lá está escrito que Deus foi buscar o seu povo para tirar dele o coração de pedra e lhe dar um coração de carne. O que significa coração de pedra? É uma figura de linguagem que o profeta usou. Deus usou pela boca do profeta Ezequiel para ilustrar a dureza do coração do homem, para ilustrar a incredulidade, para ilustrar o coração de pedra. Transmite a ideia de falar que o coração do homem que não conhece a Deus é insensível. Então, Deus primeiro faz uma obra, tira o coração de pedra, prepara todo o ambiente do coração do homem, aí entra em cena a fé, entra em cena a pregação pela palavra, e da pregação pela palavra
é que vem a fé. E diz a palavra, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmão, Efésio, a epístola a Efésio é falada pelos eruditos e teólogos como a carta rainha das epístolas de Paulo. Primeiro, o capítulo 1, ele vai falar do plano de Deus na eternidade. Do 1 ao 3 até o 6. Depois, vai falar que Cristo morreu para cumprir esse plano, que vai do verso 6, 7 ao 13. E do 13 ao 14, fala que o Espírito Santo aplicou a obra da salvação. Ele mostra o trabalho da economia da salvação, trabalho da obra da Trindade na criação. Capítulo 1, ele termina no verso 14, entendeu? Esse capítulo 2 aqui, do verso 1, ele já está no meio do assunto que Paulo vem tratando, do versículo 15 até ao 21, né? Então é muito bom nós ler a Bíblia, estudar a Bíblia e ler ela nos contextos, que os capítulos foram colocados na Bíblia só para nós se situar, né? Aonde vamos começar a ler. Não significa que o assunto começou no capítulo 2 aqui. É só para nós se situar. Então, aqui diz assim, que Ele nos deu vida, nós estamos mortos em vossos delitos e pecados. Agora, ele vai falar a primeira intensificação aqui, no verso 2. Nos quais, outrora, segundo o curso deste mundo. Entendeu? Aqui é o primeiro a primeira intensificação de morte. Andamos segundo o curso deste mundo. O que é o curso deste mundo? É a filosofia do mundo. Filosofia de uma vida sem Deus. Isso significa o curso deste mundo. Agora, segunda intensificação. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. A segunda intensificação é andar segundo o príncipe deste mundo, andar segundo o governo dos demônios, que está falando de principado, de demônio. Quer dizer, ele atua na vida daqueles que estão no pecado, então está sobre o domínio dele, domínio das hostes da maldade. A terceira intensificação está no 3, entre os quais todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne. Irmão, carne aqui não significa a nossa carne humana. Carne aqui está falando da natureza caída, da natureza adâmica. Então, irmão, como que a pessoa vai responder à obra da salvação nestes 3 estados? Nestes 3 estados. Morto, segundo o curso do mundo. Segundo, morto, segundo a potestade das trevas.
e morto porque andávamos nos desejos da nossa carne. Então, morto e bem morto. O morto não tem como responder, irmão. Tem que ter uma atuação de Deus. Tem que Deus agir. Da pessoa mesmo, ele não tem como responder a oferta da salvação. Porque ele está morto e bem morto. Morto em delitos e pecado. Então, não tem como ele responder a obra da salvação. Não tem como ele dar um passo para Cristo. E alguém fica falando, não, mas esse conceito aí é um conceito simbólico. Não tem nada simbólico, irmão. É um conceito real. Pessoa está morta. Com o que é que você responde? Você responder a Deus, você responde com seu espírito. Tem que ser vivificado para ele responder a obra da salvação. Veja, Lázaro estava no sepulcro. Ali aconteceu 3 coisas. O Senhor falou, Lázaro. Primeiro, Deus deu vida primeiro. Para depois ele ouvir. E para depois ele se levantar. Primeiro, ele foi visitado com a vida. Primeiro ele não ouviu. Irmão, como é que um morto vai ouvir? Não tem como, irmão. Então, primeiro Deus deu vida para ele. Depois ele ouviu e depois ele se levantou e saiu para fora. Então, assim também é na obra da salvação. Sem Deus na vida, a pessoa não ouve. Agora, irmão, pois que a pessoa ouve, ele responde ao chamado de Deus. Ele recebe esta oferta que é ilustrado, que muitos eruditos ilustraram, que é como um mendigo indo pegar o presente da mão de um rei, né? Muitos eruditos ilustram a pessoa recebendo a obra da salvação é como um mendigo indo pegar um presente da mão do rei. Então, é isso. A obra redentora de Cristo, irmão, é um presente de Deus. Mas aqui vamos mais avante. Entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Irmão, a pessoa, quando está na situação do pecado, ele não tem nenhuma disposição de ir para Deus. O Senhor Jesus, ele falou que lá em João 8, 36, 34 e 36, só para os irmãos ver. Depois nós voltamos aqui para o texto. Então, ele ilustra aqui aquele que é servo do pecado, ele tem um senhor que domina ele. E a única forma de ele ser liberto desse senhor, que é o pecado, é se Cristo entrar na vida dele. Vamos ver aqui. João 8,
É o 8, né? 8 de João. E 33, 34. Conhecerem a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos. Como diz, sereis livres. Explicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo o comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho sim. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Então, o pecado é seu senhor. Como ele vai responder ao chamado de Deus? Vai pegar este presente da mão de um rei, sendo que ele tem outro senhor. Então, é por isso que nessa intensificação de morte, Cristo teve que entrar em cena na vida do pecador, despertar ele do sono, né? Amolecer o seu coração e o seu coração ficar sensível à voz de Deus. Veja o que diz aqui, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos, nosso delito, nos deu vida conjuntamente com Ele. Pela graça sois salvos. Então, os irmãos veem, nos deu vida juntamente com Ele, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. Foi aí que a graça emana. Então, a nossa vida, ela dependeu da ressurreição de Cristo. Então, a vida espiritual do crente nos deu vida juntamente com Ele. Quer dizer, que a nossa vida, irmão, ela se deriva de Cristo. É uma vida derivada de Cristo. Então, a vida espiritual que você tem, a salvação que você tem, ela foi derivada de Cristo, da sua ressurreição. Nos deu vida juntamente com Ele. Quer dizer, a nossa vida é derivada da vida de Cristo, da ressurreição de Cristo. O que o apóstolo Paulo, ele vem falando, desde lá do capítulo 1, do verso 15, ele vem falando desta grandeza do poder da ressurreição. Como viver a vida de um crente ressuscitado. Aqui ele enfatiza grande poder. Porque os Efésios tinham na mente, falou, Cristo morreu por nós, nos salvou no passado. Agora temos a fé. Mas o que significa? O que significa essa vida? O que é que acontece nessa vida espiritual? Que poder tem? Aí, lá do verso 18, 20, 21, ele vai ilustrar 6 sinônimos. O que aconteceu na ressurreição de Cristo. E ele vai ilustrar que é este mesmo poder que ressuscitou a Cristo, que habita no crente ressuscitado. Então, irmãos, e aqui ele vai ilustrar 2 elementos, misericórdia e graça.
Graça. O que é graça? Graça é aquilo que nós não merecemos. E misericórdia é aquilo que Deus não dá e nós merecemos. E aí ele vai ilustrar 4 aspectos da nossa salvação. Primeiro, ele vai falar, somos salvos por meio da fé. A fé, Paulo ilustra como uma causa instrumental. A fé é a causa instrumental. Por essa causa instrumental, nós nos apropriamos da causa meritória, que é a morte de Cristo, que é o seu sacrifício. Entendeu, irmão? E depois, ele vai ilustrar, outro elemento aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra para que ninguém escolhia. Somos feitura sua, criado em Jesus Cristo para as boas obras. Irmão, nós não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. As boas obras é o quê? É a consequência. A graça é a causa. O sacrifício de Cristo. A sua obra meritória de Cristo. Entendeu? Muitos confundem, nós temos que praticar boa obra, se nós não praticar boa obra, se eu não trabalhar na construção, se eu não trabalhar na construção, se eu não fizer limpeza da igreja, eu não estou acumulando crédito diante de Deus, irmão. Tudo isso está errado, irmão. Tudo isso está errado. Isso não é acumulação de crédito, irmão. Nós não temos nenhum crédito, irmão. Qual é o crédito? O crédito que nós temos, quem é? É o crédito de Cristo. Por quê? Porque na justificação, que é a declaração judicial de Deus, que nós fomos inocentados perante o tribunal judicial de Deus. Ali, Cristo pegou a sua justiça e nos vestiu dela. Quando Deus olha para nós, Deus nos vê justo. Por causa de quê? Das nossas obras? Não. Por causa da justiça de Cristo. Então, Cristo depositou na nossa conta todo o mérito da nossa justiça. O mérito que nós temos agora não é porque nós praticamos boa obra, não é porque nós somos crentes, não é porque nós somos fiéis a Deus. O mérito que nós temos agora é o mérito de Cristo. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Não. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz. Tem uma linguagem na congregação, muitos levantam no testemunho e falam: eu agradeço a Deus por ter me chamado na sua graça, se for fiel até a morte, darei a coroa da vida eterna. Está totalmente errado, irmão. Os irmãos têm que entender o contexto que foi escrito essa palavra. Sede fiéis a mim até a morte e dar-te a coroa da vida. Vocês têm que entender o contexto. Os crentes, ali, o que o apóstolo escreveu na sua carta, nesse sentido, ali da igreja, as cartas da igreja, ali, era o seguinte:
era porque a igreja estava sendo perseguida. Estava passando numa perseguição terrível. Jogaram do monte de um penhasco, os perseguidores, mais de 200 crentes, irmão, que se despedaçaram lá embaixo, no penhasco. Era um contexto de uma perseguição. Então, o que o apóstolo quer dizer, em vista dessa perseguição, mantenha a vossa fidelidade até o fim. E no final, é a vida eterna. Ele não está dizendo que é pela fidelidade que nós vamos ter a vida eterna. Não. Nós não somos fiéis para ser salvos. Nós somos salvos, por isso somos fiéis. A fidelidade ali não é a causa, irmão. Fidelidade ali não é a causa. Fidelidade ali é a consequência. Isso que vocês têm que entender. Agora, se transmite no culto, na congregação. Se eu for fiel até a morte, o Senhor vai me dar a vida eterna. Transmite a ideia. Que é a minha fidelidade que vem na salvação. Irmão, ninguém é fiel, irmão. Ninguém é fiel até a morte. Com o ponto, adquirir a vida eterna é a minha fidelidade. Ninguém é fiel. Se fosse assim, irmão, ninguém ia entrar no céu, irmão. Ninguém entra no céu. Entendeu? Os fariseus estupavam o peito, defendendo o moralismo. Isso daí é moralismo, irmão. Isso daí não tem nada a ver com a graça de Deus. A graça de Deus é outra coisa, é totalmente outro ângulo diferente. Então, essa expressão de levantar na igreja, falar, se eu for fiel até a morte, dará a coroa da vida eterna, está fora do contexto, irmão, que está lá escrito nas cartas lá de Apocalipse. Está totalmente contrário, irmão. O aspecto ali, o que João quer transmitir, incentivando a igreja, a fidelidade. Só que essa fidelidade, ele não está querendo dizer fidelidade para ser salvo. Não, irmão. Fidelidade já é o efeito da salvação. Eles são salvos, não, eles são fiéis não para ser salvos, mas eles são salvos, por isso são fiéis. Então fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.